Célia acaba sendo nocauteada pelo golpe de Nefax e se lembra do primeiro ataque massivo dos Voids, onde pedia ao seu pai e sua família que eles fossem pro abrigo junto a ela. Mas seu pai diz que eles tinham que lutar e pergunta se ela se lembrava do que ele tinha ensinado. E a pequena Célia diz que eles protegiam todos da cidade e seu pai sorri e continua falando que eles tinham que se manter fortes para lutarem e protegerem o povo, já que este era o dever da família Cristália. A pequena pede que ele também a deixe lutar e ele responde que quando ela despertasse sua espada sagrada, eles lutariam juntos. Mas agora ela tinha que ir, mas a pequena mostra resistência. E ele pergunta se ela se lembrava do conto de fadas do Rei Demônio. Ela confirma e ele diz que achava que isso poderia ter um fundo de verdade. E o Rei Demônio até poderia ser considerado mal, mas ele iria aparecer em seu mundo no futuro, quando eles mais precisassem para derrotar os Voids. E a garota começa a acordar e nota 3 caveiras em sua frente. Enquanto Nefax estava sorridente, achando que exagerou um pouco em usar uma magia tão poderosa em uma mera humana. Mas se surpreende com as 3 caveiras. Ele pergunta quem as invocou. E uma das caveiras fica mais calma porque eles conseguiram chegar a tempo. E a garota apenas perdeu a consciência por conta do impacto do golpe, mas estava sem nenhum ferimento. Célia fica confusa e Nefax diz que se equivocou e achou que ela seria uma humana normal, mas era capaz de invocar zumbis e por isso ele decide atacá-la com a magia mais poderosa. Mas Liu chega correndo, preocupado com a garota. Ele até ataca o Lord Void de imediato, sem se preocupar com a descrição, e até se esqueceu de pegar leve com ele. Liu pergunta se Célia estava bem e ela confirma, mas também pergunta quem aqueles esqueletos seriam. E Leonis explica que eles eram o amuleto da sorte que tinha dado a ela mais cedo junto ao vestido. E ela se lembra dos chaveiros, que na verdade seriam como um dispositivo de invocação especial. E os esqueletos se apresentam como Amilas, o espadachim do nono círculo, Dorug, o campeão do inferno, e Nefisgal, o mago do mundo espiritual, que formam os 3 guerreiros heróicos Rognas. Eles até começam a discutir sobre quem salvou a garota, enquanto Célia sorria com esse grupo animado. Leonis até tenta chamar a atenção deles, mas o Lord Void se levanta e reconhece que aquele tinha sido um belo feitiço e se ele fosse um humano normal, teria sido reduzido a cinzas. Mas ao ver seu rosto, Leonis fica de boca aberta e se pergunta como ele poderia estar ali. E o Void imagina que ele estava surpreso por vê-lo sem nenhum arranhão e volta a atacar Célia, mas Liu e seus soldados se colocam na frente. E Leonis contra-ataca com sua magia de gelo que surpreende Nefax ao superar suas chamas. Ele pergunta quem o garoto seria e Leonis manda que ele responda suas perguntas primeiro sobre o que ele queria de verdade. Mas um tremor os interrompe e o Lord Void começa a rir, porque a Santa Tearis fez o seu papel, devorando as ofertas, e a Santa se tornou o vaso da deusa, fazendo a deusa toda-poderosa retornar à vida. Leonis pergunta o que ele queria dizer com deusa, e Nefax diz que significava que seus serviços não eram mais necessários. Ele começa a entrar em um portal, e Leonis tenta segurá-lo com sua magia de sombra, que acaba sendo repelida, enquanto ele dizia que não importava o quanto eles continuassem batalhando, porque este mundo já estava destinado a desmoronar nas mãos da deusa. E com isso, ele vai embora. Célia pergunta qual era o problema daquele cara e quem seria essa tal de deusa. E Leonis responde que não tinha certeza e se lembra e já ouviu antes, há 1 milênio atrás. E ele se chamava Nefax Reizade, um seguidor de Azrael, o senhor do submundo que participou de diversas assembleias dos 8 reis demônios. Mas afinal, o que ele estava fazendo ali? E quem seria essa deusa? E será que ela poderia ser Rosélia? Mas bora largando a sua inscrição pra continuar acompanhando essa história insana. E não se esquece de curtir e comentar pra esse vídeo ser entregue pra mais pessoas e dar uma moralzinha aqui pro Tio Nezo. E dá uma passadinha lá no nosso Insta também, Tio Nezo, pra acompanhar as novidades sobre a nova temporada. E também sobre o nosso canal. Mas enfim, bora pro anime. O chão começa a tremer e o símbolo da ordem
sagrada é projetada no céu, um verdadeiro testemunho do passado quando a humanidade reverenciava os deuses e tinha uma ligação com Teares. Eles deixam o prédio que estavam e notam um monstro saindo do centro do Assault Garden, acompanhado com uma música sinistra, que era cantada pelos Anjos Voids em seu redor. Leonis acaba reconhecendo aquela música como o hino do culto sagrado, enquanto os fantasmas diziam a Célia que aquele era o Senhor dos Voids que mencionaram, e pediam que ela vá para um lugar seguro, mas Leonis percebe que aquela criatura era os restos daquela mulher, a Santa Teares, uma dos 6 heróis. Mas vamos até Regina, que avisava Fini sobre o aparecimento de diversos Voids e de uma criatura parecida com um Lord Void no coração da cidade, enquanto Fini tentava contato com Célia, mas não tinha sucesso. Sakuya até entrega um pouco de comida para nossa heroína e pede que ela se esconda. E a mega criatura finalmente emerge do solo, enquanto Fini dizia que pediu reforços e aconselhou que evacuassem o 7º Assault Garden, porque talvez eles tenham tempo suficiente para isso. Mas devido às circunstâncias, recuar e voltar para casa não era uma opção para elas. E Sakuya diz que a única opção seria derrotar o Lord Void e se encontrar com Célia e o garoto. Fini diz que para isso elas precisariam de um veículo e ela até poderia rastrear um com sua espada sagrada. Mas as duas teriam que segurar os Voids enquanto isso. E de fundo vemos a heroína Harley, que sentia que a deusa tinha retornado. Enquanto Célia e as caveiras combatiam os anjos, mas seus corpos são restaurados logo em seguida. As caveiras até ficam curiosas sobre como aquilo funcionava e como combater essa restauração absurda. E o mesmo acontecia com Sakuya e Regina. Fini até tenta analisar as criaturas, enquanto Leonis era o único que conseguia eliminá-los. Ele manda seus companheiros esmagarem as cabeças deles, porque desta forma não iriam regenerar. E Fini chega na mesma conclusão com sua espada sagrada. E Leonis se lembra que Teares foi agraciada com o poder de restaurar a vida, e mesmo agora sendo um Void, ela ainda possuía tal habilidade. E graças à sua dica eles conseguem eliminar as criaturas, mas o monstro continua caminhando em direção a eles, o que Leonis acha ótimo, já que eles precisavam eliminá-lo de qualquer jeito. Fini finalmente encontra um veículo e elas correm em direção a eles, enquanto Harley ia atrás delas. Leonis e seu grupo continuam o combate e o garoto diz que se este for a força da criatura, eles poderiam derrotá-la, mas parecia que não tinha fim. E talvez ele deva resolver isso agora. E Leonis cria uma mega magia que começa a queimar a criatura por completo, mas a sua regeneração é muito poderosa, o que deixa o garoto impressionado porque ela suportou uma magia de nível 10. E o monstro contra-ataca, invocando um mega círculo mágico. Leonis pensa rápido e invoca uma barreira, e a criatura dispara diversas bolas de magmas e elimina diversos anjos, causando o caos na cidade. Enquanto Harley dizia que aquele era um feitiço de nível 11 e causava destruição em massa. Regina e as meninas ficam curiosas sobre o que estava acontecendo na cidade, enquanto Leonis pedia que Célia e as caveiras o protegessem por 1 minuto, porque ele iria dar um fim na criatura. Leonis salta em direção ao monstrão e diz que com sua espada demoníaca iria trazer sua devastação eterna. E teu nome caído na escuridão seria a espada demoníaca da Sleife. O garoto prepara seu golpe mais poderoso, mas a espada ressoa com a criatura, o que deixa Leonis em choque ao ouvir a voz de uma garota vinda do monstro, e pergunta se ele pretendia eliminá-la com sua espada demoníaca. E esta voz seria a mesma da deusa Rosélia, que continua falando que tinha medo que isso não fosse possível. Leonis continua em estado de choque enquanto se perguntava o porquê a voz de Rosélia vinha de um Lord Void, e com certeza devia ser algum erro, mas Rosélia diz que ele não poderia eliminá-la com essa espada. Mas mesmo assim, o garoto a ataca com tudo que tinha, mas o monstro bloqueia o seu golpe e cria várias lanças de luz, e uma delas acaba atingindo o peito do nosso rei demônio, que vai ao chão.
Célia grita por Leonis enquanto a criatura voltava a invocar aquele círculo mágico, deixando a garota indecisa, mas Célia ativa o poder de seu vestido, que combinado com sua espada sagrada, causa um dano no monstro que o faz cair no chão e interrompe sua magia. Célia vai até Leonis preocupada, enquanto as caveiras o defendiam. Ela segura o garoto no colo, enquanto ele se perguntava se isso realmente era possível. E voltamos até aquela lembrança onde a deusa estava deitada em seu colo. E ele prometia que iria procurar por ela, mesmo que tivesse que vasculhar por todo mundo, até encontrá-la. Ela diz que ele parecia muito confiante e Leonis abre seus olhos e pedia que Célia fugisse dali. Mas ela o abraça enquanto ele pensava que era sua culpa ela ter se tornado sua serva e ela não merecia esse fim. E Célia devia sobreviver a todo custo. Ela aproxima seu rosto do garoto, que continua pensando que ela devia recarregar sua mana, já que iria precisar para escapar com vida. E era para ela pegar tudo que sobrou até a última gota de sua vida. Mas a garota volta a deitá-lo em seu colo. E voltamos até Rosélia, que faz um último pedido ao Rei Demônio, porque caso ela acabe se transformando em algo completamente diferente no futuro, ela queria que ele acabasse com sua vida, usando a espada demoníaca. Célia encosta na ferida de Liu e deixa sua magia fluir pelo seu peito, enquanto ele recitava as palavras de Rosélia. Ele se pergunta se ela foi corrompida pelos Voids e se questiona sobre o porquê foi trazido de volta, depois de 1000 anos, já que se Rosélia não era mais a mesma, não teria sentido ele estar ali. E se lembra que quando o Rei Demônio, ele disse que jamais faria isso. Ela pergunta se ele não faria mesmo sendo algo que ela desejasse. E Leonis responde que jamais faria. E Rosélia pede que ele esqueça isso, mas vamos ficar com algumas de suas palavras, onde ela diz: quando chegar a hora, você tem que se lembrar do meu pedido e do seu dever. E lembre-se de encontrar a verdadeira eu. Porque ela não tinha dúvidas que a espada demoníaca que o deu iria guiá-lo até seu destino. E Leonis nota que aquilo não foi apenas uma lembrança que Rosélia tinha selado. E segura a mão de Célia. E chegamos no fim do episódio 11. Muito obrigado quem ficou até aqui. E não se esquece de se inscrever no canal, porque no próximo episódio vamos ter várias revelações surpreendentes e um combate insano contra a deusa Rosélia. Aliás, será que aquilo realmente é a deusa? Mas enfim, valeu e até a próxima!